brasileiros foram às redes, aos perfis de Donald Trump, depois desse anúncio de tarifa de 50% no Instagram. Os perfis foram inundados por comentários de brasileiros. Milhares de comentários Dizendo para Trump não mexer com o Brasil, dizendo que o Brasil não é o quintal dos Estados Unidos. E foram comentários em várias postagens, em várias fotos. O brasileiro é conhecido por fazer isso mesmo nas redes sociais. Mas o Trump foi só uma das vítimas dos brasileiros na internet. A gente também tem o caso do ator do Todo Mundo Odeia o Chris, que virou um caso clássico, que o que aconteceu? A gente vivia comentando. Quando eu digo a gente, tô falando dos brasileiros, tá? Porque eu não quero dizer assim, vocês brasileiros. Eu sou brasileira também, apesar de eu não ficar fazendo esse tipo de coisa. Aliás, eu quase não comento nada. Mas o que aconteceu? Os brasileiros ficavam indo no perfil dele, ficar comentando gracinhas, frasezinhas da série. Ela não tá tão afim de você, me dá $1 aí, cara. Em toda foto que ele postava. Porque a série é muito famosa aqui, muito mais famosa do que ficou em outros países, eu imagino. E ele odiava muito. E aí ele fechou os comentários. E falou numa entrevista que ele fechou os comentários porque os brasileiros ficavam incomodando ele. E pronto, ele comprou uma briga. E não só levamos para o pessoal, como inventamos uma treta a mais. Porque aí começaram a ir pro perfil do cara que fazia o Greg. E ele amou. Ele acolheu os brasileiros, ele vestiu uma camiseta dizendo isso. E os brasileiros fizeram um mutirão pra conseguir mais seguidores pra ele do que tinha o outro. Era uma treta real entre eles? Não era. Isso tudo aconteceu só na cabeça dos brasileiros. E essa rivalidade criada também não é só pra esse caso. Por exemplo, ai de quem resolva postar um vídeo de maquiagem no TikTok e não esteja disposto a sair no soco com a Camila Pudim pelo cinturão. Porque vai se criar essa rivalidade. A Camila Pudim é muito melhor. Tudo bem, não ficou melhor do que o da Camila Pudim, como se fosse uma competição. A gente tem muita rivalidade e somos milhões de pessoas com o celular na mão procurando treta pelo mundo. Mas a questão é, por quê? E para tentar responder isso, eu levantei 4 teorias. A primeira, porque a gente cresceu assistindo esse tipo de coisa. A gente nasceu e cresceu nesse caldo cultural em que a televisão que existia só tinha uns 4 canais. A Globo, o SBT, a Band e, quando muito, a TV Aparecida. E o que passava, né? A gente tinha a banheira do Gugu, o programa da Márcia, que levava as pessoas especificamente lá pra brigarem. Eu aguento mais calote todo mês. Quando é que você vai pagar essa dívida pro Valdemir? Nunca. Ô, gente, olha o mercenário. O programa do João Kleber, que além de ser treta e briga, ainda era falso, eram uns casos absolutamente... Assim, ele era o clickbait do programa da TV. Eu me prostituía pra comer cheeseburger. E um desses dias eu fui caçar um Pokémon lá no meio do mato e eu engravidei do Pokémon. Eu fui mordido por um morcego, eu sou o Batman e eu vou te largar pra salvar o mundo. E o programa do Ratinho fazendo teste de paternidade. As pessoas saindo no soco no meio do programa. Você é vergonha? Calma. Era sempre esse caldo cultural que a gente tinha acesso na televisão. E pra quem era mais velho, ou mais sério, né, uma pessoa que não queria ver esse tipo de bobajada, tinha outros tipos de treta. A gente podia assistir o da Atena, o Balanço Geral, que são tretas diferentes, considerando que tá falando de morte, assassinato, coisa. Mas é sempre uma coisa muito polêmica. Mas e nos outros países? Considerando que os nossos programas são imitações de programas lá de fora? Mas eu acho que a questão mesmo é o quanto a gente era refém disso. Porque nos outros países, principalmente nos Estados Unidos, que é uma referência, sempre foi uma referência pra gente de conteúdo, já existia os canais fechados, né? Então eles sempre conseguiram assistir outros tipos de coisas. Tu não queria assistir essas bobajadas, tu trocava de canal. A gente não tinha muita essa opção. Se pegasse algum outro canal, tu já tava bem. Então tu colocava ali pra assistir um desenho, nos horários em que passava um desenho, sei lá, um Pica-Pau, uma TV Globinho. E logo depois ia começar algum desses programas. Não tinha muita opção. A gente tinha isso de ficar na sala com a televisão ligada, a família inteira ali em volta da TV. Isso sempre gerava uma conversa. Engajava. Eu lembro de ver as pessoas comentando sobre esses programas. Se tu não tinha um assunto, aquilo ia criar o assunto. E hoje a gente já mudou um pouco, né? A gente agora não consome tanto uma televisão central. E a gente também tem os streamings. É claro que nos tirou
de ser refém da TV aberta. Mas a gente, agora, cada um tá com o seu celular, cada um tá no seu quarto assistindo uma televisão. Não é mais uma coisa que precisa ser um programa pra família inteira, que a gente fica ali assistindo e tu não pode ficar mudando pro desenho porque a tua avó quer assistir o programa. Então essa questão da gente ser refém desse entretenimento moldou muito essa questão, porque a gente não tinha pra onde fugir. E a gente cresceu com esse tipo de entretenimento, rindo de pessoa que cai, rindo de videocacetadas e rindo de gente morrendo. Por que não? Segunda teoria. Porque isso nos dá algum tipo de poder. Eu vejo o brasileiro como um povo muito alegre, mas muito ressentido. A gente tem muito acesso. Olha só, a gente é um dos países que mais usa internet no mundo inteiro. E antes disso, eu tenho certeza que a gente possivelmente era um dos países que mais tinha acesso à televisão. E a gente sempre assistiu programas americanos. E eu acho que a gente sempre se comparou com os Estados Unidos. Então, é como acessar o Instagram e ficar com inveja da blogueira, entende? A gente via aquilo e pensava, por que a minha vida não é assim? Por que eles têm aqueles carrões e eu não tenho? Então, a gente vive uma realidade muito diferente, mas sempre vendo lá de fora as pessoas fazendo outras coisas. Claro, não levando em consideração nenhum tipo de aspecto realmente político. E aí fica aquele sentimento de querer ter algum poderzinho na vida. E comentar na internet te dá um poder. Te dá um poder de magoar o outro, de gerar uma reação e fazer comentários que tu nunca faria na vida real. Tu não precisa estar ligado com a tua realidade. Tu pode simplesmente comentar na foto, no vídeo de alguém que a pessoa tá muito gorda. Sem ligar se tu deveria estar falando isso ou não. Se tu estiver gostando desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Não é nem só fazer comentário ruim que te dá esse poder meio sádico, mas eu vejo assim como um poder de causar uma reação mesmo. Se tu faz um comentário ruim o suficiente pra pessoa ter que te responder, ou comentar coisas a ponto do presidente de um dos maiores países do mundo ter que fechar os comentários, tu tá causando uma reação. Tu tá algum tipo de poder. É um soft power, é um poderzinho cultural, sim, mas é um poder. Incomodar o Trump? Quem é que vai ter acesso ao Trump? Nunca. Mas pela internet é possível. E isso é um poder que nos dá um gostinho de pertencer geopoliticamente no mundo. E a gente é muitos. São milhões de brasileiros fazendo isso. E é um poder que foi percebido porque a gente consome muita internet. Então eu faço esse tipo de conexão. Que nos leva ao terceiro ponto. Comentar se tornou parte da personalidade. Isso não é uma coisa só do brasileiro. É uma questão da internet mesmo. Quando tu comenta uma coisa, quando tu posta um vídeo, quando tu cria alguma coisa, isso vai se tornando parte da tua personalidade. Tu ser um rage baiter, por exemplo. Uma pessoa que comenta um monte de merda em qualquer tipo de vídeo só pra incomodar os outros. Um troll. Ela vai comentar a coisa mais absurda do mundo. Eu tenho visto, assim, ultimamente, acontecer muito em vídeo de feminicídio, por exemplo. Pesando um pouco aqui o clima. Vai ter um perfilzinho lá com a sua fotinho de anime comentando, mas tem que ver os dois lados. Mas o que foi que ela fez? Que são comentários que a gente sempre escutou. Beleza. Mas eles estão sendo comentados em massa. Pode ter alguma coisa junto com o Red Pill? Pode ter. Mas esse tipo de comentário está sendo feito sobre várias coisas. Não é simplesmente sobre isso. A gente vê muito nesses vídeos. Mas também eles comentam coisas racistas, eles comentam coisas pedófilas. Eles são? Não. Eles estão só querendo provocar. Porque dá esse sentimento. Inclusive, eu queria muito entender o fenômeno do troll na internet. Eu não consigo entender muito. Apesar de conseguir, assim, como eu tô dizendo, saber que é pra causar uma reação. Mas não dá dinheiro, não dá view, não dá nada. Fazer um comentário, mesmo que ele ganhe muitos likes, mesmo que todo mundo te responda. Eu não sei se é carência. Se alguém tiver algum documentário, alguma coisa que fale sobre isso pra me indicar, eu aceito. Porque eu queria muito entender o que se passa na cabeça de alguém que faz isso. Mas é uma afirmação. É uma afirmação egóica, assim, de conseguir gerar uma reação em outra pessoa, mesmo que seja ódio, mesmo que seja raiva. De ver os outros indignados com o que tu tá falando, ser percebido. E a gente faz muito isso. Quando a gente tá comentando coisas no mundo inteiro e fazendo as celebridades e os presidentes fecharem seus perfis, a gente tá sendo notado. De um jeito muito menos pior do que um troll, é claro. Mas se torna isso. E eu também entendo que nada melhor do que uma rivalidade pra causar uma união. E essa história de times, de torcer, de criar coisa, não sei o que, é uma coisa muito brasileira.
E eu não sei nem dizer se a gente faz isso por causa do futebol ou se a gente gosta do futebol por causa disso. Todo mundo que fez o Trump fechar o perfil dele tem questões uns com os outros, pode ter certeza. Não é uma massa de pessoas todas iguais. Mas aquilo uniu um monte de gente pra ir lá fazer tudo a mesma coisa. E a gente adora esse movimento de bando, porque a paixão mexe com as pessoas. E a gente culpa muito o algoritmo, né? O algoritmo favorece coisas polêmicas. Sim, mas é que o algoritmo favorece coisas que estão sendo comentadas, compartilhadas, curtidas e assistidas. E essas coisas são justamente as coisas polêmicas. A gente tem essa vontade de assistir coisa polêmica. A gente quer ver briga. A gente quer tomar partido. A gente quer pegar o lado de alguma coisa, transformar tudo em uma competição. E ver coisa cringe, né? Ver as pessoas passar vergonha. É uma coisa específica com isso. Tanto que se o BBB, por exemplo, não estiver tendo briga, ele vai ser novamente o pior BBB dos últimos anos. Elas querem ver brigas, se elas pudessem colocar as pessoas do BBB pra lutar umas com as outras, seria feito assim. Se as nossas eleições tivessem que ser resolvidas num ringue, eu tenho certeza que boa parte das pessoas iria aceitar. Lula. E por último, pra se distrair do mundo real. Ai. A gente tem muito problema. No dia a dia mesmo, assim, tem que trabalhar muitas horas. A gente é um país que trabalha muito, apesar de dizerem que o brasileiro é preguiçoso, que não sei o quê. Não é verdade. O brasileiro trabalha pra caralho, trabalha muitas horas. E tem uma das médias de tempo pra chegar no trabalho muito alta também. São horas de transporte público. É uma coisa que bagaça a cabeça, de verdade. Tudo isso pra depois chegar no fim do mês e não ter dinheiro suficiente pra pagar nada. Então, sim, vai chegar o final de semana, a gente vai querer tomar uma cerveja e ouvir música, porque é o que nos resta. E a gente é conhecido por isso, por ser um povo feliz. Tanto que tem a música Maria Maria, e se tu não sabe a letra de Maria Maria, pesquisa agora que tu vai entender do que eu tô falando, quer dizer, pesquisa depois do vídeo. E é justamente sobre isso que fala, sobre levar a vida, uma vida ruim, com alegria. E a gente tenta fazer isso com tudo, fazer piada com tudo. A gente é conhecido por ser um povo muito piadista, muito alegre. Mas também eu acho legal porque é uma coisa... A gente tem sangue nas veias, sabe? A gente consegue se importar com tudo. A gente leva tudo com paixão. Mas a gente também precisa se distrair um pouco da realidade, né? Então ver alguém se ferrando na televisão faz com que a gente não precise pensar nos nossos próprios problemas. Então chegar no trabalho e poder comentar de alguma treta aleatória que não seja a tua própria vida é um alívio. Tu vai querer falar do ônibus que tu pegou? Que coisa mais chata, que horror. Eu entendo querer se distrair. E a gente faz isso com tudo. E a gente... Até tem muita gente que questiona, assim, que chama, por exemplo, o carnaval e o futebol de pão e circo. As pessoas não podem viver só de trabalho. A gente já trabalha demais, por que não podemos se divertir com alguma coisa? Não é uma questão de tipo, se parar de assistir futebol e enquanto tá assistindo futebol estiver trabalhando, tu vai ganhar mais. Não vai. A gente precisa se distrair. E a gente tem esse direito. É simples assim. A gente gosta. Só que aí, como a gente tem essa cultura do futebol, acontece tudo que eu tava falando antes, né? A gente cresce com isso. Rivalidade, time, brincadeira, meriri. Isso também leva muito da nossa mentalidade pra internet, porque no fim, a internet não é um mundo à parte, né? Ela faz parte do nosso mundo e a gente leva quem a gente é pra lá. E o brasileiro é assim. É divertido, gosta de tirar sarro com os outros. Somos milhões e estamos conectados. Se tu não concorda comigo, que pena. Isso aqui não é uma democracia. Brincadeira, deixa aí nos comentários o que tu acha. Se tu acha que eu tô errada, se tu gosta ou não do que os brasileiros fazem na internet. Eu acho que tu não pode sair por aí ofendendo os outros. Acho que tem coisa que passa do limite. Mas tem coisa que é engraçada também. E a gente precisa conseguir fazer essa distinção. Assim, nem tudo é 8 ou 80. Esse vídeo não foi pra julgar o que a gente faz. Então, se em algum momento pareceu que eu tava julgando, me desculpe. Eu acho só que a gente não pode olhar isso de forma moral. A gente precisa ver o que tá acontecendo e tentar peneirar, né? Ver, isso é legal, isso não é, isso aqui eu acho que não deveria ser feito. E é isso, seguir. Eu queria só debater um pouco pra tentar entender esse fenômeno e não pra julgar ou achar que tá certo ou errado. Então, se tu chegou até aqui, valeu e até o próximo vídeo.